Oi pessoal, André Laich aqui, direto de Israel. Infelizmente, o dever me chama a fazer um novo comentário em relação às falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foram proferidas hoje no Cairo. Sim, André, o dever te chama. O dever de um sionista, presidente da filial de uma organização americana sionista, que mesmo sendo brasileiro, decidiu servir ao exército de Israel. 4. E Lula insiste no erro. Insiste em falar coisas que ou não são verdades, ou fazer com que o Brasil tome posições diplomáticas na contramão da maior parte das democracias do mundo. Na contramão de quem? Dos que apoiaram Israel, no caso da África do Sul? Estados Unidos são tão democráticos que perseguem Snowden. Cometeram o genocídio filipino. Mataram centenas de milhares em invasões pelo Oriente Médio. Patrocinaram ditaduras em toda a América Latina. O Reino Unido, que matou mais de 150 milhões de pessoas em colônias em todos os continentes do mundo. A Alemanha, que matou milhões de africanos, então, e minorias étnicas, dispensa comentários. Esses são os seus exemplos? Os países europeus de maioria branca e civilizados que pretendem levar a democracia para o Oriente Médio? Lula quer continuar dando dinheiro e aumentar o valor doado para a Agência de Refugiados da ONU para os Palestinos, a UNRWA, sendo que nas últimas semanas saíram várias notícias do envolvimento dessa organização com terrorismo, túneis do Hamas embaixo das suas sedes em Gaza e até mesmo funcionários da UNRWA que participaram do atentado dia 7 de outubro. As pessoas na Palestina que não estão sendo explodidas por Israel estão passando fome, estão comendo grama, estão correndo atrás de sacos de farinha. Você quer que esse povo definhe até a morte para facilitar o genocídio, talvez? Vários vídeos mostrando na internet de que sacos de farinha da UNRWA foram encontrados em bunkers do Hamas. Nesse momento, se a UNRWA é a agência que consegue fazer isso e proteger esses alimentos de serem propositalmente destruídos por Israel, colocando-os em bunkers, por mais que haja problemas com a organização, você não apresenta solução melhor e nem vai. De novo, hoje Lula falou que condena o atentado terrorista do Hamas, mas condena a reação israelense e diz que é contra a reação israelense. Mas Lula não entende, aparentemente, como funcionam relações internacionais e direitos de defesa. Que país ia ficar sentado esperando receber atentados que matem milhares dos seus cidadãos e sequestrando outras centenas sem reagir? Direito de defesa não é atacar hospitais. Direito de defesa não é matar 12 mil crianças, bebês, crianças até 5 anos de idade, idosos, mulheres grávidas. Israel tem tecnologia suficiente para enfrentar apenas os combatentes, como fez com o líder do Hamas no Líbano, mas prefere explodir todo mundo com esse argumento ridículo de escudos humanos. Te pergunto então, André, se membros do Hamas invadissem Israel agora e ocupassem um hospital judeu, você defende que esse hospital judeu seja explodido para eliminar os membros do Hamas? Ou a vida do civil israelense vale mais do que a do palestino? E se ele acha que é desproporcional, o que seria proporcional? Que israelenses invadissem Gaza, encontrassem uma festa rave, invadissem escolas e comunidades e matassem e assassinassem 1.200 pessoas de forma aleatória? Isso seria proporcional ao presidente da República? Talvez não. Chega a ser risível essa fala de proporcionalidade. Israel não matou 1.200 palestinos, matou 30 vezes mais e pretende expulsar 2 milhões de pessoas. Você está careca de saber disso. Talvez ele está somente jogando frases ao léu para ser aplaudido por um público que gosta do que ele está falando, mas no fim das contas não significa nada. Quem quer ser aplaudido é você, um homem feliz por estar sendo acolhido pela extrema-direita brasileira, que é formada por pessoas que, aliás, só se posicionam dessa forma porque mais detestam os árabes do que gostam dos judeus. Os países param de doar para a agência da ONU, Lula aumenta. Os países condenam o atentado e chamam o Hamas de grupo terrorista, ele prefere não chamar o grupo de grupo terrorista, somente o atentado de terrorista. Um estuprador, quando estupra, é estuprador. Um ladrão, quando rouba, é ladrão. Um grupo que comete um atentado terrorista é o quê? Resistência. E Israel seria o quê?
A definição de terrorismo, segundo a ONU, é a seguinte: terrorismo são atos criminosos planejados ou calculados para provocar estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou em particulares por motivos políticos. É exatamente o que Israel tem feito agora e é exatamente o que os sionistas fizeram desde antes de sua fundação. Como não lembrar do Irgun, que explodia construções cheias de civis para pressionar os britânicos para a criação do Estado de Israel? Dos grupos que promoveram os massacres de Tantura e Deir Yassin. Estuprar mulheres, que nem o Hamas fez 17 de outubro, é resistência? É parte da causa palestina? Claro que não. Estupro é algo lamentável e se isso aconteceu no dia 7 de outubro, as vítimas devem ser acolhidas e os responsáveis punidos. Infelizmente, quando soldados israelenses recorrentemente abusam sexualmente de crianças palestinas, nada acontece. E as investigações são para inglês ver, literalmente falando. Para completar, o Brasil recentemente, vergonhosamente, apoiou a decisão da África do Sul de acusar Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça, algo que provavelmente não vai dar em nada, pois não há evidência sobre isso, e se tivesse um mínimo de evidências, eles já teriam pedido um cessar-fogo, o que não fizeram. Agora, ontem, 100 e poucos israelenses subiram um avião e foram até Hague para abrir um processo contra lideranças do Hamas em vários países no Tribunal Penal Internacional que julga pessoas. Quero ver agora o Brasil, presidido pelo Luiz Inácio Lula da Silva, de apoiar as famílias israelenses neste processo. Ou ele vai apoiar o processo da África do Sul e vai ignorar o processo das famílias israelenses no outro tribunal que fica na Holanda. E se ele apoiar? Você vai vir aqui pedir desculpas? É esse problema de ter uma mente tão binária, tão dicotômica, fundamentalista e fanática quanto você tem, André. Lula inicia seu pronunciamento criticando ter havido vítimas civis do Hamas. Ou seja, condenando o Hamas pelas vítimas civis. Você, em sentido contrário, nunca condenou Israel por fazer vítimas civis em Gaza, Cisjordânia, Jerusalém. É sempre um acidente, sempre culpa do Hamas, até onde ele não está presente. É sempre assim, culpa dos árabes. Nisso Lula é e vai continuar sendo muito melhor que você, André. Mas, de novo, o Brasil se apequena. Gigante pela própria natureza e, infelizmente, um anão diplomático. Anão diplomático é o sionista travestido de bonzinho que incita a violência contra negros brasileiros segurando bandeiras da Palestina, que arranca cartazes de estudantes, que faz acusações graves e levianas. Sua máscara já caiu tem muito tempo, André. Todos os gays que estão aqui em volta de mim deveriam derrubar essa bandeira, porque a única bandeira que deveria estar aqui é a bandeira de Israel. A única bandeira que deveria estar aqui é a bandeira de Israel. Por fim, senhor André Laje, você preside uma instituição mantida pelo lobby sionista israelense dos Estados Unidos. Você que se beneficia da democracia brasileira para apunhalar o Brasil pelas costas, que devota sua lealdade ao Estado de Israel, você que cumpre a agenda de estrangeiros sionistas que pregam a discórdia e a violência com o objetivo de instabilizar a nossa república. Limpe sua boca para falar do presidente Lula da Silva, porque você não é digno de colocar o nome do nosso presidente para cumprir a agenda dos seus empregadores. Acima de tudo, respeite a República Federativa do Brasil e pare tempestivamente de chamar o nosso país e sua exímia diplomacia de apequenados e de anãos, porque a isso chamamos de traição. Uma coisa é criticar o país para melhorá-lo. Outra coisa é xingá-lo perante milhões de seguidores, brasileiros e estrangeiros, só para cumprir a agenda sionista de Israel na nossa pátria amada, se valendo da nossa democracia para isso. Isso é digno de covardes. Parabéns, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelas suas palavras em prol da paz e da dignidade do povo da Palestina.